Ele conduziu uma das maiores reestruturações do varejo cearense. Ele é um homem do varejo, iniciou sua carreira aos 17 anos, quando veio passar umas férias em Fortaleza. Tranquilo, calmo e ainda com sotaque de carioca, ele lidera a empresa líder no segmento de varejo no estado do Ceará. Estamos falando de Severino Ramalho Neto. Neto, grande prazer recebê-lo aqui, grande amigo, Eduardo. Grande empresário cearense. Prazer meu, amizade de longas datas, estamos juntos. Admiração é mútua. Neto, como é que está o varejo esse ano no Ceará? O varejo está super disputado, né? Nós tivemos a fase das farmácias de abertura de... brincavam, né? Que a Pague Menos estava abrindo dentro da Droga Raia. Se você saísse de casa e voltasse, já tinha uma farmácia na tua casa se fosse de esquina, né? A mesma coisa está acontecendo com o segmento do supermercado, que nada mais é do que uma disputa de mercado acentuada. Sim. Né? E, obviamente, que quem ganha com isso é o consumidor. Legal. Melhor serviço, melhor experiência de compra. Melhor preço. Melhor preço, né? Então, hoje, o consumidor cearense tem todas as opções, no que ele quiser. Né? Desde o clube de compra, ao atacarejo, a lojas especializadas, que é o nosso caso, né? O supermercado de vizinhança, enfim. É verdade. O todos que os ele formatos pensar, de clube loja, de compra. Os formatos de loja a gente tem disponível Tem aqui. disponível né? aqui, com todas as marcas mundiais e com os regionais também fazendo um bom trabalho. Certo. E como o supermercadinho, Neto, está se posicionando dentro desse mercado tão competitivo? O mercadinho nasceu na Santos Dumont, ali próximo ao trilho, no posto de gasolina, dentro do posto de gasolina, quase uma lojinha de conveniência. Eu lembro. Na época, quando a Santos Dumont terminava na Engenheiro Santana Júnior, ou seja, dali para frente era tudo dunas. Ou seja, ele já nasceu com viés de buscar o crescimento da cidade, o lado que a cidade mais crescia, o lado que as pessoas... Tio João, na verdade, depois nós vamos conversar um pouco sobre Tio João, mas Tio João, ele buscou um local onde ele se identificava com aquele público, ou seja, ele conhecia o consumo. Né? Então, ele buscou esse público, buscou o primeiro mercadinho nessa região e até hoje nós estamos trabalhando nessa região. O que a gente tem feito? Acompanhado esse perfil de cliente o tempo todo, vendo quais são os comportamentos desse cliente e tentando atendê-lo e surpreendê-lo. É verdade. Porque para criar valor, Neto, para um cliente, você tem que compreender esse cliente, entender quais são os seus hábitos de compra, não é isso? E acompanhar essa evolução e se adaptar continuamente ao cliente, porque ele está sempre se modificando seus comportamentos, seus hábitos de compra. A gente brinca que o mercadinho é uma empresa de mudança, mas não é não. Quem muda mesmo é o cliente, né? E nos obriga a mudar. Aliás, tem tido uma transformação gigantesca da forma de consumir no momento atual. É verdade. Essa transformação digital que nós estamos vivendo, Neto, como ela tem impactado, vamos dizer assim, o varejo cearense de supermercado e como o supermercadinho tem atuado diante dessa transformação que você tocou nesse assunto agora? Bom, isso não é uma situação do Ceará, é uma situação do mundo. Estados Unidos, no ano passado, bateu o recorde de fechamento de lojas. E nós estamos falando num país que está em pleno emprego. Sim. Ou seja, economia bombando. Perfeito. Esse primeiro semestre ele fechou mais lojas do que o ano passado. Para você ver como é que são violentas as mudanças de hábitos que estão vindo por aí. A mesma coisa acontece aqui. Eu costumo brincar com o pessoal com duas formas de... Às vezes eu estou fazendo uma palestra na segunda-feira para universitários, brincando, bodegueiro, fazendo palestra, mas não tem jeito, a turma chama, a gente vai. Claro. E eu costumo perguntar, quem assistiu o Fantástico ontem? No meio, são pouquíssimas pessoas que vão levantar o braço. E dizem que assistiu. E dizem que assistiu. Quem assistiu Netflix? Todo mundo. Né? Quem comeu o que ontem à noite? 90% é pizza. E pedido através de um aplicativo. iFood. De iFood. Né? Então, esses hábitos mudam e mudam muito. Isso fala muito com o supermercado. Né? Ou seja, supermercado que vendia
para ser consumido no domingo à tarde, essa venda praticamente saiu dele. Quem não estivesse se preparando ou para vender ou para substituir esse tipo de comportamento vai ter problema. Legal. E quantas lojas o Supermercadinho São Luís tem hoje, Neto? Hoje nós estamos com 21 lojas. 21 lojas. 21. E projeção de abrir novas? Temos mais 2 lojas, batido o martelo e batido o prego com a ponta virada. Legal. Quantos clientes hoje a gente atende no Supermercadinho? 35 mil pessoas por dia. Por dia? Por dia. São pessoas que realmente, vamos dizer, buscam uma experiência de compra de um produto diferenciado, como o São Luís proporciona, como a gente estava conversando aqui anteriormente, a nossa entrevista sobre vinhos, sobre azeite, sobre outros produtos que você não encontra em um supermercado, às vezes, de abastecimento. É verdade. Nós somos uma loja especializada, assim, voltado muito para produtos saudáveis, produtos prêmios, produtos gourmets, mas temos também a obrigação de, como rede de supermercado, né, de ter o dia a dia, de Sim. apresentar as soluções para o cliente que são necessárias para esse cliente. Nós hoje estamos com um segmento de comida pronta, e aí já te respondendo também como a gente pretende entrar no mercado do iFood, por exemplo. Nós hoje estamos com a parceria com a Rappi. A nossa representatividade já em comida pronta já é significativamente alta, mais alta do que a do setor. Temos investido tremendamente nisso, onde você tem uma comida caseira, você tem uma qualidade segura, né, uma segurança alimentar, e tem toda a praticidade de não ter que fazer em casa, de não ter o trabalho. É verdade. E muito customizada, eu sempre frequento os supermercadinhos, e muito customizada para os hábitos alimentares nossos cearenses, né? Sim, sem dúvida. A gente sempre encontra um baião de dois, né? Sem dúvida. A paçoca, a farofa, sempre tem diariamente, além de, claro, um mix de produtos bem variado. E Eduardo, aqui eu já deixo o convite para você, para conhecer a nossa cozinha. Nós montamos uma cozinha em torno de 800 a 1.000 metros quadrados, voltado para toda a alimentação pronta que o mercadinho vende. Excelente. E quantos empregos hoje, Neto? Quantos colaboradores do São Luís tem hoje? Nós temos em torno de 2.000 e poucos colaboradores, 2.100, 2.200. Legal. E nós somos a empresa de serviço, né? Legal. Não tem jeito, tem que ter muita gente mesmo. Para atender bem tem que ter gente. Tem que ter gente, né? Tem que ter gente, exatamente. Bom, gente, estamos conversando com o Severino Ramalho Neto, esse empresário de sucesso que fez uma das grandes transformações e que contribuiu decisivamente para o crescimento do varejo cearense. Não só através do Supermercadinho São Luís, mas também porque ele é um homem de entidade de classe, como presidente da CESU, presidente da CDL. Voltamos já conversando com o Severino Ramalho Neto. Voltamos a conversar com o Severino Ramalho Neto, presidente do Supermercadinho São Luís. Neto, quando você ingressou no Supermercadinhos? 1900, eita pergunta danada, 76, final de 76, comecinho de 77. É verdade, você veio passar umas férias em Fortaleza e o seu João Melo lhe convidou para trabalhar e ver se esse menino é trabalhador mesmo. Não é verdade. Não é verdade? Não, eu vim passar umas férias de meio de ano e ele não deixou ter as férias. Eu não fui convidado, não. Foi imposto. Né? E aí você começou lá na Santos Dumont? Na verdade, eu acompanhava ele. Né? O dia a dia dele eu saí acompanhando, fiquei junto dele e tive essa sorte e essa bênção de ter começado convivendo, e ele foi muito sábio em botar o seu dia a dia. Entendi. Né? Então, mais do que explicar, ele mostrava. O seu João, tive a honra de nascer no mesmo dia que ele, né? Meu nome também ia ser João Batista. E tive a honra de conviver com o teu tio, com você, junto, a gente trabalhando no Supermercadinho São Luís. Neto, quais são os grandes aprendizados, quais foram os grandes ensinamentos que o seu João Melo passou para você? Olha, bom, a minha formação toda, o pessoal perguntava se eu tinha vindo para Fortaleza. Não, eu vim para o Mercadinho. Né? Então, desde os 16 anos que eu estou dentro da empresa, passei por todas as áreas da empresa, convivi muito com o tio João. Né? Nós tivemos de convivência de 77 a 2008, 40 anos de
de convivência, né? Um aprendizado no dia a dia, com o aculturamento da empresa sendo enraizado. Na verdade, se a gente for conversar sobre isso, eu não vou poder falar muito de cultura, que é o que eu vivo, aquela coisa assim, às vezes, você precisa parar para pensar. A gente vive aquilo ali, né? Então, é difícil te dizer exatamente quais foram os pontos que nós aprendemos. Eu diria que todos. Né? O que você está vendo aqui é um retrato do que aconteceu com ele na formação do dia a dia de uma pessoa. Entendi. Eu não saberia ser diferente, e obviamente poderia ter sido se ele não tivesse existido. Esse processo de convivência que você teve, que o Fernando teve e outras pessoas tiveram, né? Com o seu João ao longo dos anos que ele liderou o Supermercadinho São Luís, vamos dizer assim, vocês internalizaram essa cultura do seu João. Tá. Mas hoje, com 2.100 funcionários, como você falou, que ações vocês fazem para garantir e dar continuidade a essa cultura do seu João Melo, de atender bem o cliente, de ter empatia pelas pessoas, todo aquele carinho que ele demonstrava pelas pessoas, como manter essa chama viva dentro do Supermercadinho? Bom, nós temos os nossos valores muito explicitados, e que são valores do João Melo, na verdade, que se você for olhar bem, são valores que eram também do meu avô. Sim. A empresa é de 1926, nós estamos com 93 anos de idade, daqui a 7 anos a gente vai estar fazendo um centenário. Uhum. Então, uma empresa para ter a duração, para ter a mesma proposta ou a mesma forma de pensar, vamos dizer assim, não de agir, mas de pensar, a gente precisa ter esses valores muito bem claros, né? Saber qual é a nossa missão. E o que sempre foi muito forte na vida do tio João, e quem conheceu ele sabe que isso é muito verdadeiro, ele amava as pessoas, né? Então, o valor gente, que é o primeiro valor da gente, é muito forte. Muito forte, né? Muito forte. Então essa vivência se torna natural. Então, aí quando você começa a entender o que é isso, o que é você viver, as pessoas estão à frente dos negócios, as pessoas estão à frente dos números, né? Mas as pessoas é quem faz os números, as pessoas são quem faz os negócios. É verdade. Então, esse é a postura do São Luís, esse é o valor que era do João Melo, esse era o valor que era do meu avô, e esse é o valor que a gente tem que levar e já eu tenho que passar para alguém. Entendi. Então, é uma empresa de gente feita para gente. Isso. Né? Legal. Neto, no final dos anos 90, né, o Mercadinho São Luís passou por um grande processo de reestruturação, onde ele vendeu quase metade das suas lojas para um grupo nacional. Tá. Né? E você conduziu, junto com o seu João, um dos grandes processos de reestruturação organizacional, levando hoje ao Supermercadinho São Luís a ser líder novamente, né, no mercado cearense. Como foi esse processo? Quais foram as ações que você tomou para fazer esse turnaround do Supermercadinho São Luís? Bom, são dois processos. Um, porque que entra numa crise, né? E você tem várias causas para isso, né? Desde, eu poderia falar aqui que foi a conjuntura econômica da época, que você tinha uma inflação de 80% ao mês. Hoje a gente está falando de 4% ao ano. Você imagina o que é a inflação de 80%? Eu sei que você não é tão velho quanto eu, mas você viveu isso também. Vivemos. Né? Vivemos todos uma inflação. Podemos botar a culpa nos planos, podemos botar plano Bressa, plano Cruzado, Cruzeiro, plano enfim, Colo, congelamento, prisão de gerente. Né? Mas tem também muita culpa de gestão, de muito pecado cometido. Eu volto ao tempo. Né? 90 e tantos anos não tem como você muitas vezes se acomodar, você ficar. Então é importante que a empresa viveu isso no falecimento do meu avô, quando saiu do atacado para o varejo, logo após a solução vinda do tio João foi fundar o varejo. Né? Era um pequeno atacado, um armazém de secos e molhados. E virou o Mercadinho, que é exatamente isso. O nome que ele deu para o Mercadinho é uma loja de conveniência. Uma loja de conveniência não significa que é uma loja de conveniência do posto, mas é uma loja conveniente o tempo todo para o cliente que está vizinho, está próximo do cliente, está próximo do... Mais uma vez, o valor gente está presente.
E o que nós fizemos foi exatamente isso, foi olhar para os nossos valores, olhar o que nós tínhamos feito de certo, olhar para dentro, né, o que nós tínhamos acertado, também o que tinha errado. Né, e por isso eu posso falar que gestão teve um pecado muito grande naquele período. Você ser muito transparente e objetivo nessas correções que tem que ser feita, humilde para poder perceber isso, para você perceber seus erros e tentar corrigi-los e mais uma vez, olhar para dentro do cliente. Então, você tinha que olhar para dentro, para a empresa, e olhar para fora, quais eram as mudanças que o cliente estava exigindo da gente, o que estava acontecendo com o nosso tomar cliente. as decisões para fazer a adequação. Isso, né? Então, é basicamente isso. O tio João fazia já na época uma pesquisazinha do saco do lixo. Né? Se tinha uma loja nossa, ele visitava a vizinhança dessa loja antes do carro do lixo passar e olhava qual era a cor do saco, se o saco era do Mercadinho ou não. Se não fosse, ele batia na porta e perguntava o que tinha acontecido, por que não estava comprando. Nós temos diversos exemplos disso. Aliás, tem gente que de vez em quando fala: seu João foi na minha casa fazer exatamente isso. Eu não tenho essa cara de pau dele. Né? Mas eu tenho a percepção e a necessidade de ter a pesquisa. Né? E a gente faz isso constantemente. A gente pesquisa o nosso cliente. Legal. Né? Para saber qual é o comportamento dele. Neto, quem está nos assistindo e não é do Ceará, esse é um hábito que o cearense tem de colocar o lixo dentro do saco do supermercado que veio às compras, né? Então, essa pesquisa efetivamente funcionava muito. Hoje ela é mais difícil. Na época, a cidade era horizontal. Hoje a cidade é vertical. É verdade. Hoje já não dá para fazer tanto assim. É verdade. Neto, o Mercadinho São Luís é referência hoje nacional em atendimento. Né? Tá. Ganhando prêmios, você participando de eventos no Brasil inteiro para palestrar e mostrar o case São Luís no Brasil inteiro. Tá. Né? Aonde ainda o Mercadinho São Luís quer chegar? O Mercadinho São Luís quer chegar onde seu cliente está. Né? Então, nós estamos exatamente pesquisando onde é que ele está presente, nós temos que estar presente junto com ele. Onde é que está esse perfil que nos compra, que gosta daquilo que a gente faz, a gente tem que estar lá. Legal. Bom, gente, estamos tendo o grande prazer de aprender e compartilhar aqui a experiência desse empresário de sucesso, Severino Ramalho Neto. Voltamos já. Estamos de volta conversando com o Severino Ramalho Neto, presidente do Supermercadinho São Luís. Neto, no Método Eleve, a gente criou um método que a gente considera que uma empresa tem 5 grandes ações, que é criar valor para o cliente, algo que ele tem muito interesse em adquirir ou preferir aquela loja para ir comprar naquela loja. Você tem que atrair esses clientes através dessa proposta de valor, desse criar valor, né? Depois tem que converter esses clientes interessados em clientes pagantes, em clientes fiéis, em clientes costumeiros da empresa. Depois eu tenho que entregar esse valor que eu prometi na minha proposta, que ele ia encontrar na minha empresa, na minha loja. E essas 4 operações o empresário tem que fazer isso ganhando dinheiro, gerando lucro, porque isso é que proporciona o crescimento e a sobrevivência das organizações. Como o São Luís tem trabalhado esses pontos hoje para criar valor, atrair clientes, se relacionar cada vez melhor com seus clientes, entregar esse valor através do atendimento, produto, experiências realmente como vocês fazem? Então, hoje ainda tem mais uma, né, Eduardo? Porque as grandes empresas, hoje você pegar uma Amazon, você pegar aqui no Brasil a Netshoes, são empresas que às vezes não dão lucro. É verdade. Né? Não dão lucro da maneira tradicional. Isso. Mas tem investimentos absurdos que viabilizam Trabalha a empresa. com fluxo projetado de lucro futuro. Futuro. Né? São vários desafios que a gente tem tido, esse é um deles. Né? Muitas vezes você vai se ver concorrendo com uma empresa dessa que a turma acredita no futuro. Certo. Né? E você está no presente, você está brigando aqui no dia a dia, você está... Na curva do hoje, né? Então, nós temos que nos reinventar constantemente.
né? A gente está constantemente olhando isso, constantemente tentando inovar. Há pouco eu estava te falando da estratégia de ter uma cozinha industrial, de ter uma cozinha gigantesca, preparando alimentos para cada vez mais melhores e mais naturais, sem conservantes, que é isso que o nosso cliente está pedindo. É essa a necessidade dele, né? Ele não quer mais... Há pouco você estava falando das construtoras, de uma parceria sua, mas as construtoras, cada vez os apartamentos são menores, a área de lazer é gigantesca, mas ele bota o cara para dormir e passar o dia na rua. O passar o dia na rua tirou a cozinha de dentro de casa, a cozinha está muito pequena. Lavanderias compartilhadas. Os hábitos vão mudando e nós temos que acompanhar esses hábitos. Dentro dos hábitos, um que a gente tem apostado muito é em comida pronta. Entendi. Essa mudança de comportamento, essa mudança de hábitos que vem do nosso cliente nos obriga a pensar, repensar, repaginar a loja e entregar um produto diferenciado. Né? Isso é que fideliza, isso é que vai dar o retorno final. Na hora que você consegue conversar com esse cliente, que muda, mais uma vez, o cara parece que trabalha na Condo Mudanças, né? Porque é o tempo todo mudando. E a gente tem que estar ligado nessas mudanças dele, prever essas mudanças e talvez até antecipar as mudanças. Esse é o grande gol que a gente precisa fazer. Não é fácil não, e muitas vezes a gente está apanhando. É verdade. Eu digo sempre que hoje na economia, Neto, a gente não tem um manual hoje, né? A gente está vivenciando a economia, a gestão empresarial hoje e aprendendo ao mesmo tempo que a gente está conduzindo as nossas organizações. Então, fazer esse scan do futuro, né? Criar o futuro é a melhor estratégia, porque às vezes tem empresas que reagem muito tarde a essa mudança que você colocou, né? E aí elas podem sofrer uma ameaça existencial muito forte. Tem aquelas empresas que reagem, vamos dizer, tardiamente, mas tem aquelas que são realmente proativas e criam esse futuro antes até do que efetivamente vai acontecer, né? Bom, esse é o ideal de toda empresa. Obviamente que nem todas conseguem, mas é o objetivo de todos. É verdade. Né? E é onde a gente quer chegar. E a gente percebe que a empresa que adota isso, ela tem um diferencial. Por exemplo, eu estava falando agora recentemente num vinho aqui, antes da nossa entrevista, num vinho uruguaio que eu gosto, e que esse fim de semana eu fui no São Luís e encontrei o vinho que eu gosto, que não tinha aqui em Fortaleza, né? Então, você identificar, olha, esse vinho está crescendo no mercado, esse vinho está tendo qualidade, esse vinho está sendo bem qualificado. Você antecipar isso e proporcionar isso para o teu cliente, que eu só conseguia quando eu comprava lá no Uruguai ou fazia importação, né? Alguma coisa desse tipo. Aqui é mais barato, né? Outro dia eu estava vendo outro na rádio. E dá menos trabalho de trazer na mala, Neto. Que o ingresso para ir assistir a final do Chile, né, da Libertadores, tinha ingresso a R$30. Mas R$30, mais passagem, hospedagem, etc. Quer dizer, não é só você chegar lá. Aliás, não era da Libertadores. Da Libertadores está R$13 mil. Você imagina 13 mil reais. Um ingresso, R$13 mil. R$30 era... não sei exatamente, eu sei que a história é engraçada, era um local fora do Brasil. Não, era na Pracopa, abertura da Copa. R$30. R$30, que é a primeira leva, aquela coisa que... Mas chegar até a Rússia... Como uma promoção. Não, é no Emirados Árabes. Agora a nova Copa. Abu Dhabi. Abu Dhabi, a nova Copa. Ou é Dubai, legal. Não sei. Neto, nós temos a honra de participar da história do Mercadinho São Luís como consultoria. Claro. Né? Fizemos alguns planejamentos estratégicos, focando também no treinamento da equipe, lhe assessorando em alguns momentos, né? Quando eu olho para a missão, eu fico feliz, porque naquele dia ali que a gente resgatou toda aquela essência do seu João Melo, a gente estava presente naquela definição que vocês fizeram de missão, né? Qual é a grande contribuição de uma consultoria que você coloca como empresário? Qual a contribuição de uma consultoria para um grande empresário como você? Bom, primeiro, fazer aqui o reconhecimento da Gomes de Matos, não só por esse serviço prestado ao São Luís, né, mas prestado a tantas empresas cearenses. Né? Há pouco eu vi uma entrevista sua com Edilmo Cunha. Edilmo, pouca gente conhece, como ele trabalha nos bastidores, vamos dizer assim como você também, é muito bastidor. E mais de 10 supermercados feitos no Ceará,
9,9 foi vendido por ele. Né? Todos os equipamentos, o conhecimento. Essa oportunidade que você leva em mostrar o Edilmo, em enxergar o mercado cearense, em perceber essas necessidades, que muitas vezes não é nem perceber necessidade, mas você abrir a cabeça do empresário para mostrar as necessidades que tem, organizar essa cabeça. Esse todo é o papel da consultoria. Né? E quem viu o Ceará, o que era, e viver... Quantos anos tem a Gomes de Matos? 25 anos. 25 anos. Há 25 anos atrás, o cara tomar a decisão de prestar consultoria no Ceará é muito corajoso. Né? O bicho é macho. Né? Mas, e hoje, graças a Deus, estamos colhendo os frutos e hoje eu consigo enxergar muito mais do que enxergava na época do seu trabalho. Né? Quando você me traz o Edilmo mostrando exatamente a importância dele para o setor de supermercado, que é uma referência nacional, não só o São Luís, o setor de supermercado do Ceará é referência nacional, né, e boa parte dessa referência, dessa culpa, vamos dizer assim, ou desse mérito, é do Edilmo. Né, que trouxe, inovou, mostrou, levou a gente. Eu fui para a Alemanha umas 3 vezes com o Edilmo, ele mostrando o que é, com feiras externas, né, mostrando como é que acontecia esse mercado. Ele faz isso até hoje e parece um menino quando ele está dentro, né, do supermercado, vibrando e tal. Ele, você tem a ideia, ele quando começou a vender para a gente, ele falava assim: mas Neto, essa loja é um preço de um Opala. Né? Não estou me entregando aqui, né? Mas era o indicador que ele falava quanto era o valor da loja. Entendi. Neto, muitas pessoas têm, vamos dizer assim, recebido, e agradeço aí o seu reconhecimento, eu tenho recebido muitos telefonemas, muitos e-mails, né, muitos WhatsApp, dizendo assim: puxa vida, Eduardo, eu conheci a história do empresário, do Neto, do Adolfo Bichucha, do Nizabro, do Edilmo e tantos outros que a gente entrevistou aqui na Quarta do Eleve. Tá. Né? E sempre uma coisa que a gente pergunta para finalizar essa entrevista é assim: que lições, que segredos, né? Tem um livro que é assim: se eu soubesse disso antes, né? Eu faria. Então, que 3 grandes conselhos, 2 grandes ou 3 grandes conselhos você daria para tantos empreendedores, tantos empresários que querem obter sucesso assim como você obteve na sua carreira? Olha, um empreendedor tem que ser corajoso, mas ele tem que ter um pé atrás também. O risco faz parte, mas tem que ter prudência. O risco faz parte, mas tem que ter prudência. Você tem que saber e ele vai errar. Né? Então, e ele tem que ser ágil nessa correção desse erro. Você acerta mas muitas vezes para você acertar você errou 10. Mas só erra quem tenta. É verdade. E isso é uma característica do empreendedor, né? Ser resiliente, ser ágil, corajoso e muito humilde no sentido de perceber seus erros. E gostar de gente. Sem dúvida. Tivemos o grande prazer de conversar com Severino Ramalho Neto, esse grande empresário cearense que contribuiu decisivamente para o varejo chegar onde chegou no nosso estado e ser referência nacional. Neto, muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo. Grande prazer, viu? Prazer. Obrigado. E a você que nos está nos assistindo, muito agradecido pela sua audiência. Na próxima quarta-feira voltaremos com Quarta do Eleve, compartilhando experiências de grandes empresários cearenses que darão suas lições, o que fizeram para elevar sua empresa a um outro patamar de desempenho. Até lá, e se Deus quiser, uma boa semana para você.